Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a força da vida, a essência da vida. Fecha os olhos um pouquinho e escuta com o coração. Sem julgamento, sem críticas. Apenas imaginando uma mulher cheia de graça. Imagina o ventre de uma mulher. Imagine o ventre da sua mãe, o seu. Você consegue imaginar a grandiosidade da vida? É um ser dentro de outro ser. Tu consegue se imaginar dentro da barriguinha da mamãe? Visualize. Se você já tem filhos, lembre da sua gestação. Ó Senhora das graças, Ave Maria, cheia de graça. Visualize. Da onde você veio? Visualize a sua mãe na sua frente. Sua mãe. Todos nós temos uma mãe. A sua mãe foi abençoada por Deus quando ela disse sim para você nascer. E aí hoje você nem fala com ela. Você nem fala com ela. E quer que se dá bem na vida. E quer ter sucesso, quer ter dinheiro. Não é a mamãe que dá um jeitinho naquela moedinha para você pôr no cofrinho. Não é a sua mãe que dá aquele jeitinho que às vezes o pai bravo não dá. Jesus também teve uma mãe. Consegue imaginar como foi naquela época? Hoje uma gravidez não é fácil, né? Como é que foi naquela época? Tudo começou com a mãe. Linda, eu queria ouvir até o final, mas nós vamos falar um pouquinho da importância da mãe. E eu não tô aqui para falar da importância de uma imagem. Eu tô falando da essência da vida. Jesus é tudo, Deus, né? Temos que ter fé, temos que acreditar. Mas aí eu te pergunto, aonde tudo começou? Aonde tudo começou? Você já parou para pensar nisso? Volta um pouquinho no tempo da sua vida. Tô falando de você, da sua história. Volta um pouquinho no tempo e imagina a tua mãe biológica, pequena. Imagina a tua avó, imagina a tua mãe. Cria mentalmente na sua cabeça a imagem da sua avó, da sua bisavó, da sua mãe. E vai visualizando ela. E junto com ela, com o rosto dela, você vai imaginar o corpo inteiro na barriga. Mas não veja, não vai julgar e criticar aí a barriga da mãe, hein? Vai criticar a barriga da mãe. Veja por dentro. Veja o útero dela. Veja aonde você foi gerada, criada. É uma bênção. É inexplicável. E aí, ela te alimentou,
ela te cuidou. Muitas vezes ela te passou raiva, ela te passou tristeza, eu sei. Ela te passou mágoas, talvez no desespero, ela tenha até dito, não queria estar grávida. Porque é difícil. Mas ela estava. E era você lá dentro. E o parto? Tu sabe como foi o parto? Sabe se foi fácil, se foi difícil? Você sabe como que foi a tua chegada ao planeta Terra? Sabe como que foi a tua chegada ao planeta Terra? Não sabe? Procura saber. Se não, não precisa também. Não precisa. O que importa é que você tenha agora uma visão de uma mãe amamentando um filho. De uma mãe lá parindo um filho. É você nascendo. É você chegando ao mundo. Tem a importância do pai também. Tem homens me assistindo, tudo bem? Tem a importância do pai também. Tá? Mas, nesse momento, nós estamos falando da mãe. Em outro momento, a gente fala do pai, tá? E a mãe tá com dor. Você já teve filho, você sabe. Não é fácil. Mas quem acorda de madrugada pra dar mamar? Quem acorda de minuto em minuto pra ver se o filho tá respirando? É a mãe. O pai botou no bercinho e dormiu à noite. A mãe fica ali. Tem mães, claro, que não tem essa amorosidade toda, mas porque também, talvez, elas também não foram criadas assim, e a gente faz aquilo que a gente aprende, né? A gente faz aquilo que a gente sabe. Tem que estudar, tem que fazer aquilo que a gente aprende. Nós vamos pegando exemplos das mães, exemplo dos pais, e como criança nós vamos moldando o nosso psicológico. Por isso que tanta coisa que acontece hoje, as pessoas estão modinha a falar, é a criança que está atrapalhando, é a criança interior. Porque, com outras palavras, tem sentido, sim. Porque quando a gente nasce com essa situação da mãe nos cuidando, às vezes ela não consegue nos cuidar bem, ela tá com dor, às vezes acabou de ter um filho, gente, ela tá debilitada, ela tá fraca. E aquela criança suga. Gente, tem uns bebezinhos que mamam o dia inteiro. Como é que você era quando era criança? E aí você vai vendo que aquela mulher incansavelmente cria você. Poxa, mas eu sou filha adotiva, minha mãe me largou. Você tem ideia? O tamanho do amor, o tamanho da coragem de uma mulher que precisa e que entrega um filho para outra? Será que ela largou para adoção por maldade ou porque ela queria o melhor para aquela criança e ela não tinha o melhor para dar? Existem várias formas de você olhar o que chamamos de, entre aspas, abandono. Uma mãe, quando ela traz uma vida ao mundo, ela encara, sabe aquele ditado que fala assim, feito uma leoa? Ela encara qualquer coisa pelos filhos. Qualquer coisa. Todas as mães. E aí, voltando lá no que eu falei no início, como que tudo isso começou? Tu acredita muito em Deus, tu acredita muito em Jesus. Mas como que Jesus chegou no planeta Terra? Ele teve uma mãe. Ele teve uma mãe. E que deixou esse exemplo de garra, de força, de coragem para todas as mulheres. Só que tem algumas mulheres que não foram buscar esse aprendizado de sentir isso. E aí precisa silenciar para ouvir. Quando essa criança, você foi crescendo,
provavelmente, né, geralmente, eu vejo aqui em casa pela minha filha, fica, cada pouco, mãe, posso isso? Mãe, onde é que tá minha camiseta? Mãe, nunca fala pai. É assim aí também? Mãe, caramba, chama o pai um pouco, sua mãe, não é? E isso é lindo, isso é maravilhoso. Aí eu fico imaginando Jesus. Mãe, diz que Jesus era bem arteirinho, né? Você sabe, você conhece a história de Jesus? Mãe! E Maria estava lá. Assim como você que é mãe, ou se você é filha, filho, chama a mãe. Ela sempre vai estar lá. E aí, você foi crescendo, você foi ficando adolescente, aí você foi vendo as coisas da vida, aí você foi dando importância a tantas coisas que é necessário, né? Estudo, foi dando importância a amigos, que é importante ter, e assim você foi dando importância às coisas maravilhosas que Deus nos deu. Ótimo, é necessário buscar, ver outras coisas. Mas aí, chegou um momento que a mãe, a sua mãe biológica, ou adotiva também, a sua mãe, tô falando mais em especial a biológica, ela tá lá. Outro dia minha mãe me ligou, falou assim, tu não acha que já faz um pouco de tempo que tu não me liga? Falei, mãe, falei com a mãe ontem. Mas tem que falar todo dia. A minha mãe falou bem assim, tem que falar todo dia. Falei, então tá bom. Nos meus 45 anos, eu me puxou de orelha da mãe. Mandou um áudio pra mim bem assim. Mana, tu não acha que tá muito tempo sem falar com a mãe? Falei, mãe, nós conversamos ontem. E hoje já é de tarde, nem me deu bom dia. Falei, é a mãe. Então, assim, chame a sua mãe. Olhe pela sua mãe. Mas não olhe com aquele olhar, a minha mãe foi muito ruim, ela batia em mim. A minha mãe me abandonou. A minha mãe, daí bota 1000 argumentos. Tô sem tempo. A sua mãe foi a porta, foi o caminho que Jesus encontrou para te pôr no mundo. Tu consegue entender a grandiosidade disso? E aí você foi crescendo, como eu falei, e daí quando você chegou na idade adulta, você foi arrumar um emprego, e aí ninguém te valoriza no seu trabalho. Você não ganha bem, seu salário só não rende, sabe? Entra numa mão e sai pela outra, não rende o seu salário. Aí você vai... Aí enroscou aqui. Aí você vai... Tá enroscando. Aí você vai Aí você vai fazendo as coisas, né? Tudo que você vai fazer parece que não vai pra frente. Aí você arruma um relacionamento amoroso. Ai, que bom, vou formar minha família. Não dá certo. Ou você tá lá lutando pra dar certo, mas sempre tem uma coisa que dá errado. Aí você quer ter seus filhos, mas parece que alguma coisa impede. Ou então nasce aqueles filhos mal educados, que você faz de tudo pra educação deles, mas eles te respondem. Aí tu vai ser traída pela tua amiga. Aí de repente aquela pessoa com quem você pensava que podia confiar, tu não pôde contar com ela num momento difícil. Aí você tem estresse do trabalho. Aí você começa a ficar triste, uma tristeza que eu não sei de onde vem. Ai, Elisete, eu não sei, eu tô tão desanimada. Tô triste, mas nem sei por quê. Que eu tenho de pessoa que me fala isso. Ah, eu não sei. E aí as pessoas ficam numa lamentação, num vitimismo, numa queixa. E aí eu olho assim e pergunto,
que tu tá fazendo para que isso acabe? O que tu tá fazendo para diminuir isso que tu tá sentindo? Ah, eu vou na igreja. Tá, vai na igreja. E o que tu faz lá na igreja? Só vai na igreja. Tu vai na igreja pensando, Deus, ó, eu tô aqui na igreja, olhe por mim. Ou você vai na igreja sentindo a força da fé. O que é fé para você? Aqui no meu feed eu tenho uma outra live que fala sobre o que é fé. E aí você começa a olhar que as coisas melhoram, mas depois tem recaída. Poxa, eu nunca mais tinha tido crise de ansiedade. De repente, meu Deus, lá veio na madrugada. Ou então eu nunca mais tinha tido insônia e de repente eu comecei a ter. Como é que tu vai deitar? Tu não quer ter insônia, tu não quer ter pesadelo, mas aí você coloca uma televisão desse tamanho no seu quarto e você vai dormir e dorme com aqueles filmes na cabeça. Aí lógico que você vai ter pesadelo. O que você faz antes de deitar? Como que você quer que o seu dia flua, prospere, que a sua família seja feliz, que você não tenha mais crise de ansiedade, nem pânico, que você não tenha medos? Como que você quer que isso aconteça se você já acorda com esse sentimento pro mundo? Tu olha pro sol, tu reclama que tá calor. Deus te manda chuva, tu reclama que choveu. Caramba! Poxa! Então, olhe para os seus problemas. Olha para os seus problemas. E aí, você vai olhar para os seus problemas e você vai pedir. Quem pode te ajudar? Aí você pede. Por exemplo, você vai lá e você pede para sua melhor amiga. Aí você pede para seu companheiro ou companheira, seu marido, uma esposa. Aí você pede um conselho para alguém, né, da sua crença religiosa, né? Eu tenho a minha fé, eu respeito a sua. Se você tá aqui me assistindo e não acredita nos meus conceitos, tudo bem. Eu só tô questionando que você tem que sentir o que tá no seu coração. Você vai pedir ajuda, né? Tem gente que é pior que isso ainda, não pede ajuda. Tem gente que acha, eu tenho vergonha de pedir ajuda, eu sou autossuficiente, aí o orgulho cresce, eu sei me virar sozinha, e aí você não pede ajuda. Aí piorou a situação. Só que muitas vezes as pessoas pedem, mas pedem ajuda para a pessoa errada. Pedem ajuda para a pessoa errada. Mas meu amigo, minha amiga, meu irmão da igreja são ótimos, com certeza. Eu amei conhecer uma turma que eu sei, que eu tenho certeza que se eu precisar e colocar lá no nosso grupo, tô precisando de um Ave Maria, tô precisando de um Pai Nosso, tô precisando, por favor, alguém. Eu tenho certeza que naquele grupo vai ter uns quantos que vão vir me ajudar. É muito bom ter esses amigos, é muito bom ter esses irmãos, é muito bom. Mas, tu quer que dê certo? Quer mesmo? Vou te contar um segredo. Peça pra sua mãe. Ah, Elisete, mas se a minha mãe já tá falecida? Ela tá viva através da DNA no seu sangue. E ela tá no seu coração. Feche os seus olhos e peça pra ela. Peça pra sua mãe. Grita igual uma criança. Mãe, mãe, me ajuda. Eu preciso tomar essa decisão. Eu preciso resolver isso, mãe. Eu tô com a cabeça perturbada. Eu quero acalmar meu coração. Eu quero acalmar meus pensamentos e me dá uma luz, mãe. Silencia. Ponto zero.
silencia. E a resposta vai vir. Ah, mas minha mãe nem tem. Ah, minha mãe não tem noção nenhuma. Minha mãe é analfabeta. Minha mãe não tem conhecimento. Minha mãe é uma ignorante. Minha mãe... Ah, minha mãe ela tá acamada, minha mãe tem não sei o que, minha mãe é esquecida, minha mãe nem lembra meu nome, minha mãe... E fica nas queixas. E o teu problema continua. Eu não tô falando de físico. Eu não tô falando de uma mulher inteligentíssima que fez grandes faculdades e que vai chegar e vai te dar um conselho físico. Eu estou falando da essência da vida. Se você não se relacionar com o cordão umbilical, você não se relaciona com mais ninguém. Inconscientemente, lá no fundo da sua alma, no seu sentimento, mais cedo ou mais tarde, os seus relacionamentos vão fracassar. Credo, Elisete, assim mesmo? Sim. O nosso relacionamento de vida, de respiração, de vida, viver, respirar, viver, ir em frente, prosperar, sim. Porque quando a gente fala de prosperar, as pessoas já pensam, pra ir pro céu, aí é outra crença, né? Que a pessoa acha que tem que ser pobre, tem que ser miserável. Não, tô falando de humildade de coração. Quando você entende que essa pessoa que sentiu a dor do seu parto, que essa pessoa que teve coragem de te dar pra alguém criar você, essa pessoa que teve coragem de te abandonar, quando você pensa na dor que esta mulher sentiu, no medo que ela sentiu quando ela engravidou, com medo que o pai da criança não aceitasse, não quisesse. Quando ela começava a pensar no que as amigas falavam sobre a dor do parto, na coragem que essa mulher teve, na vida que ela te trouxe, na força que ela te trouxe, na energia que ela te trouxe. Quando você humildemente reverenciar, visualiza sua mãe na sua frente, respira fundo. Não importa se ela tá no mundo terreno, se ela tá no plano espiritual, se ela está querida com você ou se ela tá de mal com você. A tua mãe tem direito de ficar emburrada com você. Ela é tua mãe, ela manda. Quando você entender que essa força toda que ela teve nesse processo de dizer sim para Deus, sim para tua vida, porque ela disse, sim, Senhor, eu vou ter um filho, eu vou cocriar a humanidade, eu vou permitir que o meu corpo seja instrumento para trazer vida na terra. Quando a sua mãe deu esse sim, assim como Maria deu o sim para Jesus, já pensou se Maria fala, não, anjo, eu não quero essa bênção aí não. Jesus é uma bênção na vida de Maria. É uma criança, é um filho normal. Igual a sua mãe teve você, igual você tem os seus filhos. Já pensou? Misericórdia. Quero nem pensar. Maria, naquele momento, dizer assim, não, acho que não dou conta não, Deus. Não vou aceitar não. E o Miguel lá, implorando. Vamos brincar um pouquinho? É, porque eles são meus amigos. Eu não tenho formalidade para falar com eles. Aí Miguel lá, Miguel é meu escudo, proteção. Aí lá, Miguel, peraí. Aí lá o anjo, ô Maria, diz logo sim, eu vim trazer essa boa nova. Aí ela, quero não, vai deformar meu corpo. Quero não, depois eu tenho que amamentar e daí meus peitos vai cair. Quero não. E o anjo lá esperando o sim da Maria. E Maria dizendo não. Tu já imaginou como seria? Maria disse sim. Maria disse sim. E cá estamos falando dela. Cá estamos falando dela. A sua mãe, não importa o que ela fez com você depois que ela
como ser humano, cometeu erros. Se a tua mãe cometeu erros, entenda, ela é humana, ela não é perfeita. Falei com uma cliente sobre isso hoje de manhã. A mãe é uma pessoa normal. Ela chora, ela sente dor, ela fica triste. E os filhos têm que entender que a mãe não é a perfeição. A mãe é uma mulher que tem sentimentos. Nós precisamos respeitá-la nas suas dores, nas suas mágoas. E esse respeito não significa conviver. Ela pode estar falecida. Não significa conviver. Ela pode morar em outra cidade e te odiar. Hoje ela te odeia. Mas um dia ela disse sim para Deus e você nasceu. E você está aqui. Se a tua mãe não dissesse sim, como muitas, infelizmente, estão dizendo não, nós não estaríamos aqui. Voltando lá para encerrar, né, que já deu nosso horário, voltando lá no que eu acabei de falar em relação aos seus problemas. Tá, então, casamento não dá certo, meus filhos estão rebeldes, meu trabalho eu nunca sou reconhecida, não sou uma pessoa valorizada, eu tô depressiva, eu tô ansiosa, eu tô com insônia, não sei qual é o teu problema. Não tô aqui para adivinhar teu problema. Mas eu sei que existe muitas situações, porque eu também tenho esses problemas. Eu também sou humana, né? As pessoas acham que terapeuta não tem problema, a gente tem, e tem mais, porque além dos nossos, a gente se preocupa com os outros. Então, tem. Só que daí, o que acontece? O que acontece? Tudo isso a gente resume com uma palavra: relacionamento. Relacionamento. Você tem que se relacionar com seus filhos. Você tem que conviver com pessoas. Você tem que se relacionar com a vida. Você tem que se relacionar com animais. Você tem que se relacionar com a vida. Você tem que se relacionar com as pessoas. Você tem que ter contato de diálogo. Mas se você não aprendeu com o primeiro relacionamento, que é o cordão umbilical, que não é por acaso que isso aqui é um cordão. Se você não aprendeu, se você não sente esse relacionamento, visualize um cordão umbilical, visualize sua mãe e o cordão entre você e ela. Se você não entende esse processo de se relacionar com a pessoa que Jesus, né, que Deus escolheu para ser tua porta de entrada na terra, no mundo, como que você vai se relacionar com sua esposa, seu marido, seus filhos? Você não sabe se relacionar. Você não tem empatia, você não tem respeito. Por mais que você se esforce a ser uma melhor pessoa, educada, por mais que você se esforce, mas sempre vai ter um problema, porque você não chamou. Mãe, me dá um conselho. Mãe, a criança chama a mãe o tempo todo. Por que que depois de adulto você parou de chamar? Chame a mãe. Se, com todo o respeito, não sei qual é a tua crença religiosa, mas com todo o respeito, se você sentir no seu coração, chame essa também. Porque ela foi a que começou tudo isso. Ela foi a primeira mulher que começou tudo isso. Então, eu trabalho muito, a imersão é ir muito profundo. Então, além da gente ir à mãe biológica, a mãe adotiva, a mãe física, carnal, aqui na Terra, a gente também vai mais para trás, mais e mais, para enxergar a mãe espiritual. Então, se você quiser, independente da sua crença religiosa, foca num ventre de uma menina praticamente. Maria era uma menina.
e disse sim, eu aceito. Olha a coragem, olha. Agora você entende de onde que as mulheres são tão corajosas? Olha a coragem. Tu sabe de onde veio a nossa força, a nossa coragem? Olha aí. Ô, menininha boa, hein? Olha, eu vou contar uma coisa pra você, hein? Que eu ia querer ser a melhor amiga da Maria, hein? Se eu me vivesse naquela época. Eu sou hoje, mas hoje não é físico, né? Hoje a gente não pode abraçar, é gostoso pegar, abraçar. Olha só a força dessa mulher. Coragem, né? Tu acha que a tua coragem de grande guerreira veio da onde? Quem é filha de Maria não anda só. Tem até uma música que fala assim: não mexe comigo que eu não ando só. Né? Claro que tem várias culturas religiosas que traduziram essa música de várias formas, mas indiretamente é isso, eu não ando só. Ah, Elisete, mas eu não tenho forças pra isso, eu não sei fazer diferente. Aí eu te convido a me chamar aqui, falar comigo no direct, tá? Que eu estou abrindo uma turma que está trabalhando esses não consigo. Porque é fácil ouvir uma live e dizer assim: ah, eu entendi que eu preciso me relacionar com a minha mãe, eu entendi que eu preciso aceitar a minha história para resolver esse meu problema, porque tudo tem um começo. Eu entendi que os adultos vão trazendo um exemplo para as crianças, eu entendi. Mas por que eu tô fazendo esse exemplo e a minha filha não faz isso? Será que ela não tá seguindo o exemplo da avó? Será que ela não tá seguindo o exemplo da bisa? Porque se você rejeita sua mãe, os seus filhos vão seguir o exemplo dela pra jogar na sua cara que ela tá aí na sua frente. Porque ninguém quer ser excluído. Vamos pegar um exemplo meu, tá? Graças a Deus não acontece isso comigo. Já aconteceu de ter muitas curas entre nós, mas eu vou dar o meu exemplo. Olha aqui, Elisete, eu não tenho, entre aspas, né, um bom relacionamento com a minha mãe. Ok, eu me curo com a minha mãe, ok. Mas a minha mãe ainda tá com mágoas da minha avó. E aí é uma linhagem, é uma corrente. Um gancho vai enganchando no outro. É um gancho, é um cordão. É um cordão que saiu da bisavó, da avó, da mãe e vai para minhas filhas. Então vamos lá. Eu me resolvo com a minha mãe, eu corto esse cordão que tá, vamos dizer assim, sujo, feio, e eu coloco um cordão de luz, um cordão de amor. Eu troco, sabe quando você precisa trocar a corda? O balanço tá quebrando, vai arrebentar, troca a corda pra criança não se machucar. Então, eu tô com esse cordão de mágoas, de raiva, eu tô com esse cordão triste com a minha mãe. Eu pego esse cordão, eu tiro esse cordão, eu coloco outro de luz, de amor, de carinho, de respeito, de gratidão. E qual é o cordão que vai passar de mim para minha filha? Se aqui o da minha mãe, aqui o meu. Qual que vai passar para minha filha? Aquele sujo? Não, porque eu cortei. Eu tirei fora. Eu coloquei um cordão bom. Eu coloquei um cordão de amor, de respeito, tal, de coisas boas. Se eu coloquei esse cordão, qual que vai passar para minha filha? Esse. Então eu quebro o ciclo das mágoas, das coisas ruins, das coisas negativas. E assim eu me limpo. E assim eu fico limpa. E aí da minha geração pra frente já não vai mais ter aquele problema. Ah, mas eu herdei isso, a tristeza, eu herdei isso da minha avó. Tá, então corta esse cordão, limpa esse cordão, que de você pra frente não vai mais existir. E vai viver em paz, e vai prosperar, e vai ter bom relacionamento com as coisas, com tudo, com a sua família. Então, se você tá vendo que o exemplo é um cordão sujo, troca ele, você vai estudar, vai entender, troca. E entra a questão, Elisete, eu não consigo trocar, eu não sei como trocar. Não tem como eu te explicar aqui numa live como que se troca esse cordão. Por isso que eu tenho um acompanhamento embasado em terapias, em estudos. Por isso que eu tenho esse acompanhamento para te ensinar a trocar esse cordão. Tá? Então, se você quiser entender como faz,
para quebrar esse ciclo, para trocar esse cordão sujo e colocar aquele cordão bonito, colocar a cor na sua vida, se você quer passar para seus filhos essa energia positiva, essa fé, essa energia boa para frente, aí a gente troca esse cordão, certo? E aí, se aqui não tinha bons exemplos, agora vai ter, porque o cordão novo vai ter bons exemplos. E aí seus filhos vão seguir bons exemplos. Tá? Então a gente tem que ver, por mais que você se esforce pra ser uma boa mãe, por mais que você se esforce pra dar um bom conselho, por mais que você se esforce pra fazer as coisas como deve ser, a humanidade, a sociedade, a convivência com amigos, com escola, vai sujando isso, sabe? E às vezes a gente não consegue, a gente não tem a força pra conseguir cortar esse cordão.